Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje dia de recordar os jogos que eu gostava de ter jogado no mês que passou, o mês de fevereiro de 2024. E quase como continuidade do vídeo do mês passado, vou buscar aqui um tipo de jogos diferentes. Como sabem, eu estou ligado à investigação em jogos e é muito comum ir citar ou referir ou ter algumas inspirações ou usar como exemplo jogos mais antigos, especialmente quando nos queremos referir a alguns elementos do design ou daquilo que foi a história, o impacto, ou ainda do tipo de comunidades e experiências que os jogos costumam ou tendem a revelar, ou a criar, ou a fazer emergir. Nós temos uma tendência a ir a alguns jogos do passado, jogos que são e continuam a ser efetivamente muito influentes. E este mês houve aqui alguns jogos que, por estar a reler sobre eles, pelo estar a citar, a invocar a ver, por vezes também, me deram vontade de voltar a jogar. E há aqui 3 jogos essenciais na história dos jogos, especialmente os jogos analógicos, que continuam a ser muito relevantes. Então, o primeiro que me deu muita vontade de voltar a explorar alguns destes jogos são aqui as Aventuras Fantásticas, e peguei aqui no primeiro destes livros. Está muito difícil encontrar isto, penso que agora já só se conseguem comprar mesmo no OLX, por exemplo, estas plataformas de compra de bens usados. Eu tenho muitos, devo ter uns 30 e tal, mas existem mesmo muitos mais, e eu gostava de ter os restantes, portanto é uma coisa que quero completar. No entanto, deu-me vontade de voltar a esta experiência, especialmente pela parte nostálgica, mas porque é um exemplo também do modo como se consegue construir uma narrativa, aqui com o mecanismo da escolha narrativa, que é muito interessante, que é simplesmente criarmos um contexto e depois darmos algumas decisões ao jogador naquilo que depois, de um ponto de vista mais conceptual, cria uma árvore de decisão naquilo que pode ser a narrativa ramificada. E apeteceu muito voltar a isto, voltar a jogar. Provavelmente vou pegar num que eu ainda não tenha jogado, porque eu tenho alguns que ainda não joguei, para depois explorar. Portanto, fiquei com muita vontade de voltar a isto. O outro jogo que está um bocado relacionado com uma viagem que fiz recentemente a Dublin e que me fez repensar e ter a certeza de que queria explorar isto. E estamos aqui a falar de Warhammer 40k. Temos aqui um dos Starter Kits, ou Starter Sets, que nos trazem aqui uma série de miniaturas para construirmos, montarmos primeiro, depois para pintar e depois para podermos simular pelo menos alguns combates aqui numa abordagem provavelmente até mais tática do que aquilo que depois pode ser feito quando temos os exércitos com todas as suas dimensões e com todas as unidades. Aqui, porque eu joguei Warhammer há uns anos, há mais de 20 anos, mas depois acabei por nunca entrar diretamente nisso. Mas é um tipo de jogo que também interessa do ponto de vista do design, do tipo de experiência que proporciona, e neste momento em que eu entro cada vez mais nos jogos, apetece-me voltar a este tipo de coisas, explorá-las e ter pelo menos algum pedaço de experiência para refletir e pensar naquilo que elas e que estes jogos nos continuam a proporcionar. Portanto, vontade de pegar nisto, então quando tiver as condições, montar isto, pintar, provavelmente uma atividade que vou fazer com as crianças, para depois fazer alguma simulação aqui do jogo e para entrar um pouco neste sistema. E ainda nesta mesma lógica de experimentar diferentes experiências de jogo, também aqui o Dungeons and Dragons, aqui outra caixa que é o Essential Kits. Com isto podemos então construir uma narrativa, e eu tenho curiosidade, eu já joguei Dungeons and Dragons algumas vezes, mas nunca fiz a parte de construir, ou seja, de ser o Dungeon Master, construir a própria narrativa e o jogo. E se calhar vou, assim que possível, e gostava de ter feito já isto, construir eu próprio uma narrativa e depois convidar alguém a jogar, porque é um exercício de game design interessantíssimo. E pronto, estes foram os jogos, aqui também numa abordagem um pouco alternativa, que eu gostava de ter jogado, explorado este mês, não consegui, e que muito provavelmente vou jogar e explorar nos meses seguintes. Então vá, obrigado, adeus.